boa tarde, boa noite, alunos. Estamos aqui hoje para a nossa segunda semana de aula. Nessa segunda semana de aula, nós vamos tratar da concordância verbal. Mas antes de entrarmos na concordância verbal, nós vamos ver o que é a concordância verbal. Concordância verbal é a relação harmoniosa entre o nome e o verbo. Ou seja, se o nome estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o nome estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então vejamos. Entretanto, há algumas particularidades que merecem destaque e muito zelo ao cuidarmos delas. Primeiro nós vamos ver os casos mais simples, depois nós vamos chegar a estes ditos complexos, mas não é nada difícil, vocês verão. Então vamos lá. Então, a ementa da concordância verbal continua sendo a mesma. Vejamos, videoaula, quiz, material de apoio que é a apostila, material complementar, que são os links, os blogs e os sites. Pois então, vejamos. Vamos então para as regras básicas da concordância verbal. A primeira, como regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Esta é a regra mais elementar da concordância verbal. Ou seja, se o nome que exerce a função de sujeito está no singular, o verbo automaticamente concorda com ele no singular. Mas, se o nome se encontra no plural, o nome que funciona como sujeito, o verbo também vai estar no plural. Então vejamos. O candidato estuda para o Enem. Substantivo, o candidato que exerce a função sintática de sujeito se encontra no singular, verbo no singular. O outro exemplo. Os candidatos estudam para o Enem. O sujeito, os candidatos. Candidatos é um nome, é um substantivo que se encontra no plural, daí o verbo concordar com ele em número, indo também para o plural. Vejamos então o que acontece com o caso número 2. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Eles, caso o sujeito seja composto e anteposto ao verbo. Ou seja, dois ou mais sujeitos, o verbo passa para o plural. Então vejamos, se o sujeito é composto e anteposto ao verbo, o que quer dizer isto? Sujeito anteposto é quando ele aparece antes do verbo. O que vai acontecer então? O verbo vai para o plural. Então vejamos, olhem o exemplo. Interpretação de texto e gramática são importantes. Sujeito, interpretação de texto e gramática, nomes antepostos ao verbo, daí a imposição do plural. Exceção para essa regra, quando o sujeito vem seguido de aposto resumidor. Aposto resumidor são algumas palavras que entram na construção das nossas orações. Vejamos quais são eles. Tudo, nada, ninguém, cada um. Neste caso, quando o sujeito vem seguido de aposto resumidor, o verbo deverá permanecer no singular. Vejam bem, dedicação, estudo e confiança, tudo contribui para o sucesso do candidato. Mesmo o sujeito sendo composto, nós temos por obrigação colocar o verbo no singular. Por quê? Porque o nome que funciona como sujeito vem seguido de aposto resumidor ou palavra resumitiva, assim nós podemos também dizer. Vamos para o próximo exemplo. Festas, passeios, jogos, nada o afastava do estudo. O mesmo aconteceu com o caso acima. Sujeito é composto, mas seguido de aposto resumidor ou de uma palavra resumitiva, impõe o verbo no singular. É o que aconteceu. Agora vamos fazer uma construção com ninguém. Nós podemos falar funcionários, diretores e professores. Ninguém falava alto. O mesmo caso ocorre. Sujeito composto, nós temos um sujeito formado por vários núcleos, mas o verbo deverá ficar no singular por imposição do aposto resumidor ninguém.
Atenção para esta regra. Se o sujeito composto é posposto ao verbo, este irá para o plural ou concordará com o substantivo mais próximo. Então, chegaram o aluno e a professora à sala de aula. Vejam bem, o aluno e a professora funciona como sujeito. Esse sujeito está posposto. O que é um termo posposto? É o termo colocado após o verbo. Vamos então para o segundo caso. Chegou o aluno e a professora à sala de aula. Da mesma forma, nós temos aí um sujeito composto, posposto ao verbo, só que neste exemplo nós temos aí o verbo no singular. Por quê? Porque a regra permite essa colocação. Sujeito posposto, eu posso colocar o verbo no singular ou no plural. Agora nós vamos para as particularidades. Vamos começar agora a lidar com os verbos impessoais. Por que esses verbos são chamados de impessoais? Porque eles só existem na terceira pessoa do singular. Eles não ficam no plural. O único caso do verbo impessoal no plural é o verbo ser indicando horas, que eu vou falar daqui a pouco. Então vejamos. O verbo haver no sentido de existir ou referindo-se a tempo é impessoal, não admite sujeito. O mesmo ocorre com o verbo fazer referindo-se a tempo. Estes verbos ficam na terceira pessoa do singular. Há possibilidade de passar, ou seja, podemos substituir o verbo haver por existir. Foi possível? Foi. Existe possibilidade de passar. Havia pessoas interessantes no curso preparatório. Vamos substituir o verbo haver por existir. Podemos? Podemos. Existiam pessoas interessantes no curso preparatório. Temos que nos ater ao seguinte: o verbo haver é que é impessoal. Ele é que vai ficar na terceira pessoa do singular, mesmo se referindo ao substantivo no plural. Agora, o verbo existir, ele vai concordar com o nome a que se refere. Nome no plural, verbo existir no plural. Nome no singular, verbo existir no singular. Há meses não saio com meus amigos, só estudo para o concurso, indicando o tempo. Faz 20 minutos que ele saiu da sala. Pois bem, o verbo fazer indicando o tempo, ele só deve ficar na terceira pessoa do singular. Percebam que 20 minutos é a expressão numérica no plural. Mesmo assim, o verbo tem por obrigação gramatical ficar no singular. É muito comum ouvirmos as pessoas falando, fazem 20 anos que ele se foi, querendo concordar o verbo com a expressão numérica 20 anos, porque são muitos anos. Ela está errada. O correto é falar, faz 20 anos. Faz 2 séculos que ele se foi. Assim estaremos aplicando corretamente a concordância verbal com os verbos impessoais. Quando o se é pronome passivador, também chamado de partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Isso ocorre com os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Muito cuidado com estes verbos acompanhados do se, que nós chamamos de partícula passivadora ou também pronome passivador, assim eu posso falar. Por quê? É muito comum encontrarmos faixas espalhadas por todos os cantos onde esses verbos se encontram totalmente errados. Por exemplo, é comum encontrarmos placas assim: aluga-se salas neste prédio. Percebam, salas é um termo plural. O verbo tem que estar no plural, porque sala neste prédio são alugadas. Percebam então, alugam-se casas no Brás, certíssimo, sujeito casas, casas no Brás são alugadas. Conserta-se sapato, sapato é consertado, o sujeito é sapato, verbo na terceira pessoa do singular. Consertam-se sapatos, sapatos é plural, verbo na terceira pessoa do plural. Compram-se joias, joias são compradas, sujeito plural, verbo na terceira pessoa do plural.
Compra-se joia, joia é comprada. Assim, temos que prestar bastante atenção no uso destes verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, quando empregados com o si, que nós chamamos de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Quando o si é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Isso ocorre com os verbos transitivos indiretos, os intransitivos ou de ligação. É o contrário do exemplo anterior, da regra anterior. A regra anterior nós estávamos trabalhando com os verbos transitivos diretos. Agora nós vamos ter verbos intransitivos e transitivos indiretos. E o mesmo acontece da seguinte forma: os verbos vão ficar na terceira pessoa do singular acompanhados do si, e o seu complemento verbal pode estar tanto no singular quanto no plural. Isso não vai interferir no singular do verbo pronominal. Vejamos, precisa-se de professores de gramática. Precisa-se de quem? De professores de gramática. Objeto indireto. Nós temos ali o se funcionando como índice de indeterminação do sujeito, porque temos um sujeito indeterminado. Confia-se em professores especializados. Da mesma forma, confia-se em quem? Em professores especializados. O verbo é transitivo indireto porque trata-se de um objeto indireto. Trabalha-se muito aqui. Também o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, acompanhado do si, que é o índice de indeterminação do sujeito dentro do sujeito indeterminado, e nós temos aí um verbo intransitivo. Ele assim é chamado porque ele não exige complemento, ele existe por si só. Está-se feliz estudando para o concurso, um verbo de ligação. A sexta regra, nós vamos ver os pronomes relativos. Então, quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o termo antecedente do pronome relativo que. Então temos o seguinte: fui eu que escrevi a proposta. Foste tu que escreveste a proposta. Vira então, percebam bem, o sujeito é o pronome relativo que. Para eu fazer essa concordância, eu tenho que olhar o termo que o antecede. No caso ali, eu tenho eu, por isso que nós vamos ter fui eu que escrevi. O segundo exemplo, foste tu que escreveste. O termo antecedente do pronome relativo que é tu. Portanto, o verbo vai concordar na segunda pessoa do singular. Então, quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, concordando com ele. Porém, não constitui erro o verbo concordar com o termo antecedente do pronome relativo quem. Percebam então, quando o sujeito for formado pelo pronome relativo que, eu tenho que concordar apenas com o antecedente, ou seja, o verbo tem que concordar com o seu antecedente. Mas, quando nós encontrarmos uma oração em que o sujeito é formado pelo pronome relativo quem, eu tenho dois caminhos. Ou eu concordo com o termo antecedente do pronome relativo quem, ou eu posso colocar automaticamente o verbo na terceira pessoa do plural, ficando assim também correta a concordância. Então vejamos o exemplo. Fui eu quem escreveu a proposta. Ou fui eu quem escrevi a proposta. Então, fui eu quem escreveu está na terceira pessoa do singular, concordância perfeita. Ou fui eu quem escrevi a proposta, verbo na primeira pessoa do singular, também uma concordância perfeita. Vamos então para a sétima regra. Se o substantivo é um nome próprio usado com artigo plural, o verbo concordará com artigo ou determinativo. Temos que ter muita atenção com essa regra. Percebam o seguinte: os Estados Unidos atacaram o Iraque. Os Estados Unidos é um topônimo. O que é o topônimo? É um nome próprio, plural.
Neste caso, o verbo fica no plural porque Estados Unidos traz como antecedente um termo determinativo, um artigo no plural. Mas percebam o segundo exemplo. Estados Unidos atacou o Iraque. Estados Unidos, o nome próprio plural, o verbo no singular, por quê? Porque o artigo determinativo foi eliminado da construção. Vejamos outros exemplos. O Amazonas fica no norte do país. Os Lusíadas contam a viagem de Vasco da Gama. Percebam vocês, há alguns títulos de obra, como por exemplo nós temos aí os Lusíadas e o nome de rio, o Amazonas, que se encontram escritos no plural. Nesse caso, nós temos duas possibilidades de escolha, pois o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Então, é provável que vocês estejam se questionando, perguntando, mas por que, mesmo que o artigo esteja no plural, eu posso colocar também o verbo no singular? Pois posso. Acompanhe esse exemplo aqui. Mas antes disso, falo o seguinte para vocês. No caso dos nomes de obras, por exemplo, que nós temos aqui os Lusíadas e mais os Sertões, que são escritos apenas no plural, nós temos a possibilidade da chamada concordância ideológica. O que é essa tal concordância ideológica? Ela não é feita a partir dos termos que nós temos estabelecidos na oração. Ela é feita a partir da ideia que se tem dentro da oração. Então vejamos. Os Sertões contam a saga de Canudos. Completamente correta. Os Sertões, nome de uma obra plural, verbo no plural. Mas posso também colocar Os Sertões conta a saga de Canudo. Conta fica no singular porque Os Sertões, a obra literária, eu quero dizer a obra Os Sertões. Daí o verbo concordar com essa expressão. A obra Os Sertões conta a saga de Canudos. Casos especiais de concordância verbal. Nós agora vamos trabalhar com o verbo ser. Quando o sujeito é um dos pronomes o, isto, isso, aquilo, tudo, o verbo ser concorda com o predicativo. Então eu falo, tudo era felicidade quando morava na casa do vovô. Felicidade está no singular, que é predicativo, daí o verbo se encontrar também no singular. Mas posso também falar o seguinte, tudo são felicidades. Felicidades é o predicativo, se encontra no plural, daí o verbo ser também fazer a concordância com ele no plural. Atente-se para o seguinte, quando o sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo ser concorda com o sujeito. Então, Paola é a aluna mais aplicada da sala. O sujeito se encontra no singular, portanto o verbo ser se encontra também no singular. Quando o sujeito for uma expressão numérica que dá ideia de conjunto, o verbo ficará no singular. 4 horas é pouco tempo para fazer as provas de vestibular. Os verbos bater, soar e dar, quando fazem referência às horas do dia, estes verbos concordam com o número de horas. Então, bateu 1 hora, bateram 2 horas. A expressão numérica 1 hora é singular, verbo no singular. O exemplo abaixo, bateram 2 horas, 2 horas, a expressão numérica no plural, verbo no plural. Soou 1 hora. 1 hora singular, faz referência a uma expressão singular, verbo no singular. Soaram 2 horas, expressão numérica plural, verbo no plural, expressão numérica indicativa de horas do dia. Dava 1 hora quando ele chegou. 1 hora, expressão que refere-se à hora do dia, é singular, verbo no singular. Davam 10 horas quando ele chegou. 10 horas, expressão plural, verbo no plural.
Mas preste bastante atenção para o seguinte: bateu 1 hora, corretamente colocada. 1 hora singular, verbo no singular. Bateram 3 horas no relógio, corretamente colocada. Mas atente-se para o seguinte: o relógio da igreja bateu 3 horas. Neste caso, o verbo bater concorda com o sujeito relógio e não com a expressão indicativa de horas. Estejam atentos a esta colocação. Então, assim terminamos a concordância verbal. Espero que vocês resolvam todas as atividades da semana e até a nossa próxima aula.